E aí, pessoal, professor Fernando Bertoncini com vocês. Depois de a gente ter estudado as ligações covalentes, nós vamos estudar agora a geometria molecular que existe nos compostos covalentes, ok? Então tá aqui, quando ocorre uma ligação química, os átomos formam ângulos, tá? E adotando uma determinada geometria. A gente vai ver já já os tipos de geometria. Mas o método mais confiável é esse método aqui, ó. O método de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. São esses elétrons que vão determinar a geometria da molécula. E aí eu coloquei aqui para vocês as principais geometrias moleculares. Então a gente vai ver vários exemplos para a gente entender que tem geometria linear, existe geometria angular, trigonal plana, piramidal e tetraédricas. Essas são as principais geometrias moleculares, tá ok? Já já eu volto com os exemplos para vocês. Vamos aos exemplos então. Eu coloquei aqui, ó, para iniciar, quando eu tiver 2 átomos na molécula ou quando eu tenho 3 átomos na molécula, tá ok? Então vamos entender bem isso. Olha só, falando de geometria molecular. Então eu tenho aqui, ó, 2 átomos, quando eles são iguais, por exemplo, H2, pode ser o Cl2, o N2, o O2 e assim por diante. Coloquei o H2. E esses 2 átomos podem ser também diferentes. Por exemplo, HCl, pode ser o HF, pode ser o HBr e assim por diante, mas com 2 átomos diferentes. Então vamos entender o tipo de geometria quando eu tiver 2 átomos. Então eu vou desenhar a molécula aqui, ó. Primeiro, o hidrogênio. O hidrogênio tem um elétron na última camada. Então vamos lá, um hidrogênio com um elétron aqui, o hidrogênio com um elétron aqui. Vai fazer o compartilhamento. E aí vai formar a molécula de H2. Agora é o seguinte, aqui ele só tem 2 átomos. Ora, se você tem só 2 átomos, né, a forma estrutural fica desse jeito, HH. A pergunta é, que tipo de geometria eu tenho? Aqui não tem segredo, se eu tenho 2 pontos, eu só formo uma linha, só formo uma reta. Então, quando eu tenho 2 átomos, pode ser tanto iguais, eu vou explicar os diferentes também, mas a geometria vai ser linear. Deixa eu destacar aqui com outra cor. Vai ser linear. Por quê? Com 2 átomos, 2 pontos, só tem como formar uma linha. O HCl é a mesma coisa, ó. Apesar do hidrogênio ter um elétron só e o cloro ter 7 elétrons, né? Na última camada, lembra da camada de valência? Eu vou ter um compartilhamento só. Então a forma estrutural é lá, HCl. Então tanto faz se os átomos são iguais ou diferentes. A geometria será a mesma, linear, porque 2 pontos, né? Se a gente pegar 2 átomos ou 2 pontos, né? Só vai formar uma linha. Na polaridade, que é o nosso próximo assunto, a gente vai ver aí que, sendo iguais ou diferentes, vai ter uma diferença de polaridade. Mas, por enquanto, falando só de geometria, quando eu tenho 2 átomos iguais ou 2 átomos diferentes, são só 2 átomos, então 2 pontos, né? Então, a geometria, tanto quando eu tenho átomos diferentes ou átomos iguais, a geometria será a mesma. A geometria, então, dessas moléculas com 2 átomos, tanto faz ser iguais ou diferentes, sempre formará uma linha. Então, a geometria é linear. Tudo bem, pessoal? Lá na polaridade, nós vamos falar de novo dos 2 átomos. Aí a gente vai ver que se for igual ou diferente, vai ter diferentes polaridades, tá? Por isso que eu já estou colocando assim para a hora que a gente for explicar a polaridade ficar mais fácil. Agora com 3 átomos. Olha, lembra que eu falei da teoria da repulsão dos pares eletrônicos? Então agora aqui vai entrar, tá? Então quando tiver 3 átomos, por exemplo, ó, CO2, olha lá, um carbono e 2 oxigênios, 3 átomos.
H2O, 2 hidrogênios, o oxigênio, 3 átomos. Então, CO2 e água. Nós vamos perceber que o átomo central, que é aquele que tem menor em quantidade, né? No caso aqui é o carbono, no caso aqui de baixo é o oxigênio. Então, nós vamos ver, quando não sobram elétrons no átomo central. Professor, como assim não sobram elétrons no átomo central? É isso que a gente vai ver. Então, eu vou mostrar primeiro do CO2. Lembrando dos nossos estudos sobre a camada de valência, eu já expliquei para vocês. Se vocês olharem no grupo, por exemplo, no grupo 14, ele vai ter 4 elétrons na última camada. Grupo 15, 5 elétrons na última camada. Grupo 16, 6 elétrons na última camada. 17, 7 elétrons na última camada. Então não vai ficar precisando fazer toda hora a distribuição eletrônica. Então agora fica mais fácil a gente estudar por esse método. O grupo que ele está, quantos elétrons ele tem na última camada ou camada de valência. Então vamos colocar aqui. O carbono. De que grupo que é o carbono? Dá uma olhada na tabela periódica aí. Que grupo é o carbono? Para a videoaula e vai lá ver de que grupo que ele é para saber quantos elétrons tem. Aproveita, vê também aqui ó, do oxigênio. Para a videoaula aí um pouquinho e vai lá ver. Viram? Vocês vão perceber então que o carbono é do grupo 14. Se ele é do grupo 14, ele vai ter 4 elétrons na última camada ou camada de valência. O oxigênio, se vocês viram aí, o oxigênio é do grupo 16. Se ele é do grupo 16, quantos elétrons ele tem na última camada? Ele tem 6 elétrons. Então agora nós vamos montar a fórmula molecular, a fórmula eletrônica ou de Lewis, depois a estrutural, e a gente vai ver que tipo de geometria vai formar. Então vamos lá. Então eu tenho o carbono aqui com 4 elétrons na última camada e tenho aqui o oxigênio com 6 elétrons na última camada. Então eu tenho 2 oxigênios, eu vou colocar eles aqui, ó. Pronto. Lembrando, carbono, grupo 14, 4 elétrons. Oxigênio, grupo 16, 6 elétrons. Então, se o oxigênio tem 6 elétrons na última camada, então quantos compartilhamentos ele vai fazer? Se ele tem 6 elétrons na última camada, ele vai se estabilizar com 8. Então, ele vai fazer quantos compartilhamentos? 2. Isso. Então, vamos mostrar os compartilhamentos aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Primeiro compartilhamento, ficou com 7. Mais um compartilhamento, então esse oxigênio ficou com 8. Vamos agora ver o outro, oxigênio. Se ele tem 6, ele também vai fazer 2 compartilhamentos. E olha que interessante, o carbono é do grupo 4. Para ele se estabilizar, ele tem que ficar com 8. Então, ele vai fazer 4 compartilhamentos. E ele já fez, olha lá, ó, 2 com o meu carbono do lado esquerdo e 2 o carbono fez 2 compartilhamentos com oxigênio do lado esquerdo. E esse carbono, né, fez 2 compartilhamentos com oxigênio do lado direito. Aí vem a minha pergunta. Sobrou elétrons no átomo central? Olha lá, não sobram elétrons no átomo central. Como que você vai sempre saber se sobra ou não? Tem uma regrinha que facilita. O carbono é do grupo 14, então ele tem 4 elétrons na última camada. E quantos compartilhamentos ele fez? Ele fez 4 compartilhamentos. Então você vai fazer a quantidade de elétrons que ele tem menos a quantidade de compartilhamento. Você vai ver que deu 0. Vamos de novo? O carbono tem 4 elétrons na última camada. Para ele se estabilizar, ele tem que fazer 4 compartilhamentos para ficar com 8. Então eu peguei a última camada ou camada de valência menos o número de compartilhamentos. Então eu fiz camada de valência menos os
compartilhamentos. Se deu 0, é porque não sobrou elétrons no átomo central. Então, quando eu tiver 3 átomos e não sobrar elétrons no átomo central, a geometria vai continuar sendo linear, como 2 átomos. Então, guarde isso. Se eu tenho 4 elétrons na última camada, vou fazer essa continha aqui. 4 elétrons na última camada. Ele fez 4 compartilhamentos. 4 menos 4, 0. Não sobrou elétrons no átomo central. Quando nós fazemos isso, nós percebemos que não sobra mesmo. Todos os elétrons foram compartilhados. Eu vou mostrar aqui a forma estrutural para vocês, mas fica bem claro ali na fórmula eletrônica de Lewis. Então, 3 átomos. Não sobra elétrons no átomo central. Vocês viram? Peguei o CO2, vi quantos elétrons ele tem na última camada, fiz os compartilhamentos, como a gente já aprendeu lá em ligações covalentes. Sendo isso, não sobrou elétrons linear. Vocês vão entender melhor aqui quando eu explicar a água. Então agora vocês vão ver 3 átomos e vai sobrar elétrons no átomo central. Vamos fazer do mesmo jeito. Primeiro, quantos elétrons tem o hidrogênio? O hidrogênio só tem um, né? Na última camada só tem um. Então ele tem um elétron na última camada. Só tem uma camada no caso. E o oxigênio a gente já viu ali. Ele tem 6 elétrons na última camada. Ó, H2O. Eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio. Quem vai ser o átomo central? O hidrogênio ou o oxigênio? E aí? É o de menor quantidade, no caso o oxigênio. Então vamos colocar aqui, ó, oxigênio. Dos dois lados aqui eu vou colocar um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. A minha pergunta é, quantos elétrons tem o hidrogênio na sua última camada? No caso, o hidrogênio só tem um elétron mesmo. Tá aqui. Aqui. E o oxigênio? Quantos elétrons tem? 6 elétrons. Então vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos lá. O hidrogênio, ele vai se estabilizar com 2 elétrons, igual ao gás hélio, né? Ele não se estabiliza com 8, se estabiliza com 2. Vários elementos vão se estabilizar com 2. Depois eu vou mostrar mais exemplos para vocês, tá? Esses são os principais exemplos, mas depois eu mostro mais. Então vamos lá. O hidrogênio se estabiliza com 2, então ele vai fazer um compartilhamento aqui. E o outro hidrogênio também, ele vai também lá, ó, com 2. E o oxigênio? Se ele tem 6, para se estabilizar, nós já falamos aqui em cima, vai ter que fazer 2 compartilhamentos. Olha lá, já fez um compartilhamento com o hidrogênio aqui do meu lado esquerdo e um compartilhamento com o meu hidrogênio do lado direito. Professor, então quer dizer que vai ser linear? Não, não vai ser linear. Por quê? Tem a teoria da repulsão. A teoria da repulsão diz o seguinte, olha aqui, ó. Eu tenho aqui um elemento central, né, o oxigênio no caso, aqui eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho hidrogênio. O que vai acontecer aqui? Sobrou elétrons no átomo central. Se sobrou elétrons no átomo central, vai ocorrer a teoria da repulsão dos pares de elétrons. Então aqui, ó, vai fazer uma repulsão. O que vai acontecer? Vai formar um ângulo. Então, olha aqui comigo. Esse par aqui, ó, esses pares de elétrons aqui, vão fazer uma repulsão aqui com esses outros elétrons da ligação do oxigênio e do hidrogênio. Então, a molécula não vai ser linear. Se não sobra elétrons, linear. Se sobrou, vai provocar uma repulsão. Então, essa molécula de água não vai ficar linear igual o CO2, o gás carbônico. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Vou colocar aqui para destacar. Vai ficar o oxigênio aqui, o hidrogênio aqui e o hidrogênio aqui. Então, criou uma repulsão. Esses pares de elétrons criou uma repulsão com esses elétrons aqui.
E essa repulsão provocou a formação de um ângulo. Então a geometria, quando eu tiver 3 átomos e sobrar elétrons no átomo central, que geometria que vai ser? Vai ser uma geometria chamada angular. Professor, faz aqui pra gente essa regrinha. Vamos fazer então essa regrinha. Vai que você, por um acaso, já sabe que a molécula de água é assim e não sabe se vai sobrar elétrons no átomo central. Você faz desse jeito. Primeiro, quantos elétrons tem o átomo central, que no caso é o oxigênio? 6 elétrons. Quantos compartilhamentos ele fez? 2 compartilhamentos. Então, menos 2 compartilhamentos, sobraram 6 menos 2, 4 elétrons. Então, sobrou elétrons no átomo central. Então, se sobrou elétrons no átomo central, vai formar um ângulo. Então, a geometria será angular. Então, vamos de novo. 2 átomos. Tanto faz eles serem iguais ou diferentes. Olha lá, H2 ou HCl. A geometria é linear. Agora, com 3 átomos. Se eu tenho 3 átomos, se não sobrarem elétrons no átomo central, como por exemplo CO2, ela continua sendo linear, igual quando eu tenho 2 átomos. Porque não tem repulsão eletrônica no elemento central. Não sobrou elétrons. Olha a regrinha que eu fiz. Com 3 átomos agora, se sobrar elétrons no átomo central, feito a regrinha aqui, ó, elétrons cede compartilhamento, sobrou elétrons no átomo central. Então, com 3 átomos, se sobrou elétrons no átomo central, ela não é mais linear, por causa da teoria da repulsão eletrônica. E aí eu formei um ângulo, então ela é angular. Ok, pessoal? Eu fiz com 2 e 3 átomos. Já já eu volto com 4 e 5 átomos, ok? Até daqui a pouquinho. Então vamos agora continuar os estudos da geometria molecular. Agora com 4 átomos e 5 átomos, tá? Para 4 átomos, tá vendo? Ó, BF3, 1 boro, 3 flúors, 4 átomos. Aqui, ó, NH3, 3 hidrogênios e 1 nitrogênio. Com 4 átomos, então. Segue a mesma regrinha de 3 átomos. Não sobra elétrons no átomo central. Com 4 átomos, a gente vai ver que tipo de geometria. E sobram elétrons no átomo central, por exemplo, NH3, o amônio. A gente vai ver que tipo de geometria. Tá bom? Mesmo esquema nós vamos fazer. Primeiro, o que a gente vai fazer? Que grupo que é o boro e que grupo que é o flúor? Para aí a aula e vai lá ver. Viram? Então vamos lá. Vocês viram então que o boro é do grupo 13. Ah, o boro ele vai se estabilizar com 6 elétrons. Ele é uma exceção, tá bom? O boro se estabiliza com 6. O flúor ele é do grupo 17. Então o boro tem 3 elétrons na última camada e o flúor tem 7 elétrons na última camada. Muito bem. O boro era classificado como um semimetal, mas agora ele é um ametal, tá bom? É a nova classificação que eu já falei para vocês lá em tabela periódica. Então agora nós vamos montar a fórmula aqui. Quem é o elemento central? O boro ou o flúor? O boro, menor quantidade, é o boro. Então vai ficar assim, B, deixa eu mudar a cor para ficar melhor. B, põe um F aqui e um F aqui. Eu não sei se a geometria vai ficar desse jeito, já já a gente vai ver. Então o boro tem 3 elétrons, o flúor tem 7. O boro 3 e o flúor 7. Estou colocando os elétrons. Lembra quando eu falo 3 e 7? É na camada de valência, sempre a camada de valência, tá ok? Que é a última camada. Então você vai fazer um compartilhamento aqui, o flúor vai ficar com 8, vai fazer um compartilhamento aqui, o boro vai ficar com 8, vai fazer um compartilhamento aqui, o outro flúor vai ficar com 8. Então, os flúors ficou com 8 e o boro ficou com 6. O boro é uma exceção, se estabiliza com 6. Aí, aqui a gente vai pensar, sobrou pares de elétrons?
Não, não sobrou pares de elétrons, mas agora com 4 átomos não vai ser mais linear e nem angular. Então aqui, o ângulo, né, da repulsão dos elétrons das ligações, ele vai formar o mesmo ângulo. Então aqui vai sofrer uma repulsão aqui e vai formar um ângulo. Que ângulo que vai ser? Quando eu tenho 3 pontos assim, ó, eu formo, na verdade, um triângulo. E quando eu monto aqui, a gente vai ver que o melhor ângulo aí vai ser o de 120 graus. Então ele vai ficar desse jeito aqui, ó. F, F e F. Então o ângulo aqui será o mesmo, 120 graus. Então se eu pego aqui, olha lá, ó, 120, 120, 120, eu tenho 360. Então o melhor ângulo que eu tenho entre os flúors é 120 graus. E se vocês ligarem esses pontos aqui, ó, vocês vão ver que formou um triângulo. Então ela é chamada de triangular, geometria triangular, ou mais comumente, trigonal plana, ou trigonal planar. Então, quando eu tenho 4 átomos agora, não sobra elétrons no átomo central, vai formar uma nova geometria chamada triangular ou trigonal plana, ou trigonal planar, tá bom? Trigonal. Então pode ser tanto triangular como trigonal plana. Então eu tenho aqui, ó, esses 3 aqui, ó, né? Ele tava desse jeito, aqui assim, ó. Então eu tenho aqui, olha aqui, ó, estava formando esse ângulo aqui. Mas com a repulsão dos elétrons, ele fica desse jeito aqui, com um ângulo de, tá vendo? Com um ângulo de 120 graus em cada ligação. É o que eu mostrei aqui para vocês, devido à repulsão desses elétrons das ligações. Ótimo! Professor, mas o senhor não falou da regrinha aqui. Tudo bem, vamos falar da regrinha aqui, ó. Primeiro, eu vejo quantos os elétrons o elemento central tem. 3 elétrons. Quantos compartilhamentos ele fez? 3 compartilhamentos. Então, deu 0. Então, não sobrou elétrons no átomo central. Ok? Então, para 4 átomos, quando não sobra elétrons no átomo central, a geometria é triangular ou trigonal plana. Ok, pessoal? Agora vamos ver aqui embaixo. Aqui embaixo, o NH3. Mesma coisa. Para a videoaula, vai lá e vê que grupo que é o nitrogênio e que grupo que está o hidrogênio. Para a gente saber quantos elétrons tem na última camada. Para um pouquinho e vai lá ver. Viram? Então agora eu vou mostrar para vocês. Vamos ver se vocês acertaram. O nitrogênio é do grupo 15. O hidrogênio é do grupo 1. Então, o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada e o hidrogênio tem 1. Então, como vai ficar aqui? Vou fazer aqui embaixo, tá? Vamos ver aqui. Nitrogênio, 5 elétrons na última camada. Ó. Hidrogênio, 1 elétron na última camada. Então, aqui, 1 compartilhamento. 2 compartilhamentos, 3 compartilhamentos. Então, o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons igual a um gás hélio. Lembra que eu falei? Tem outros elementos que eu vou mostrar para vocês. O hidrogênio, então, faz um compartilhamento. O nitrogênio tinha 5 elétrons na última camada. Ele, para ficar com 8, ele fez 3 compartilhamentos. 5 com 3, 8. Aí, se vocês notaram aqui, ó, sobrou elétrons no átomo central, certo? Sobrou elétrons no átomo central. Se sobrou elétrons no átomo central, o que acontece aqui? Vai ter uma repulsão, tá? Vai ter uma repulsão. Então, ela não vai mais ficar triangular ou trigonal plana. Vai ser uma outra. Então, eu tenho aqui, ó, como eu tinha ali. Então, eu tenho aqui, ó, os 3 hidrogênios assim, né? Tá aqui, ó. Só que agora, o que vai acontecer?
esses hidrogênios, pela repulsão, vai formar uma pirâmide. Esses dois aqui, ó, um vai vir para frente e o outro vai vir para trás. Vai formar o que nós chamamos de piramidal. Vou colocar aqui, ó. Aqui eu vou colocar um hidrogênio aqui. E a representação para frente é uma e para trás é outra. Então, se você um dia ver, que você está vendo aqui comigo agora, ó, essa representação, é porque está representando uma ligação covalente normal, só que o hidrogênio está vindo para frente. E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, ó, o hidrogênio está lá no fundo, tá? Você pode representar assim ou tracejadinho, tanto faz. Então aqui, ó, desse jeito assim, ó, eu estou representando assim. Então, olha só, eu tenho 3 aqui hidrogênios, tá? Então vai ter uma repulsão. Essa repulsão vai fazer uma pirâmide, tá vendo, ó? Um vai vir aqui para trás e o outro vai vir aqui para frente. Então, a geometria que vai ser aqui, vai ser uma geometria que nós chamamos de piramidal. Eu vou melhorar aqui para ficar melhor, porque aqui parece que não formou uma pirâmide. Fica assim, ó, assim, aqui e aqui. Um aqui, esse aqui tá para frente, tá? E esse aqui, ó, tá como se estivesse lá atrás. Então, vamos aqui, ó. Aqui. Então, formou uma base piramidal. Esses 2 elétrons ali fez ele formar uma base piramidal, tá vendo? Ó, se eu fizer a pirâmide aqui, você não vê esse, né? Mas esse você vê para frente, esse aqui para o lado e esse para cá. Então eu posso falar que tem um no plano e os outros 2, um para frente do plano, para frente da lousa e o outro para trás da lousa. Deixa eu melhorar isso aqui. Olha lá, ela vai abrindo para mostrar que está atrás da lousa. Então ficou assim, ó, uma base piramidal devido à repulsão eletrônica. Então ela é piramidal. Então olha lá para concluir. Com 4 átomos, para facilitar, com 4 átomos não sobram elétrons no átomo central. Se não sobrou elétrons no átomo central, eu tenho a geometria triangular ou trigonal plana. Se eu tenho 4 átomos e sobram elétrons no átomo central, o que acontece? Acontece uma repulsão. A repulsão, então, não é mais triangular e sim piramidal. Professor, o senhor não fez a regrinha. Tudo bem, vamos fazer. 5 elétrons menos 3 compartilhamentos. Então, sobrou elétrons no átomo central. Então, se você pegar aqui, ó, só de ver o NH3, fez a regrinha para o nitrogênio, sobrou, você já sabe que é piramidal, porque ela tem 4 átomos e sobrou. Se você pegou o BF3, precisa fazer tudo isso? Não! Você olha o átomo central, faz a regrinha. Com 4 átomos não sobrou, então ela é triangular ou trigonal planar, ou plana. Então a regrinha você pode pegar já direto na fórmula. Então estou mostrando aqui para você, mas eu vou mostrar nos exemplos. NH3, você vai analisar o N, que é o átomo central. Ele tem 5 elétrons na última camada. E ele vai fazer 3 compartilhamentos, sobraram 2 elétrons. Então você faz direto, você olha na fórmula, faz a regrinha e já vê a geometria. Então, ó, 4 átomos. Sobrou elétrons no átomo central? Aí eu lembro. Se não sobra, triangular ou trigonal plana. Se sobra, piramidal. Ficou claro, pessoal? Isso aí. Agora é o seguinte. Com 5 átomos. Com 5 átomos, como vai ficar? Não tem segredo com 5 átomos, tá? Eu vou colocar aqui, né, o carbono. Vamos fazer de novo, né, o que eu estou fazendo ali. O carbono para a aula e vai lá ver. Apesar que vocês já viram na aula de hoje, né? O carbono é do grupo 14, hidrogênio do grupo 1. Então esse vai ter 4 elétrons e esse 1 elétron. Então vamos fazer aqui, ó, 4 elétrons.
Aqui o hidrogênio. Cada hidrogênio vai fazer um compartilhamento, tá? E aqui, tá vendo? Não vai sobrar elétrons no átomo central, mas aqui não, essa regrinha não se aplica aqui, tá? Olha lá, ó. Eu tenho então a formação do CH4. A fórmula não vai ficar desse jeito, tá? Ela vai ser modificada devido à repulsão entre esses pares de elétrons da ligação. Então, o que vai acontecer? Você vai lembrar aqui com 4 átomos da piramidal. Então, aqui você vai ter aqui, ó, um para frente e um para trás. Lembrando que o que está tracejado é para trás da lousa, o que está preenchido é para frente da lousa. Então, aqui você vai ter o que nós chamamos de um tetraedro. Então, vai formar um tetraedro, que nós chamamos isso de geometria tetraédrica, tá? Tá aqui. Então, quando tiver 5 átomos, a geometria é tetraédrica. Com 4 átomos e os ligantes sendo iguais ou diferentes, a geometria vai ser a mesma, porque eu poderia ter CH3Cl, CH2Cl. A geometria não vai mudar, a geometria continua a mesma. Então, com 5 átomos, a geometria sempre será tetraédrica, devido à repulsão dos pares de elétrons das ligações, vai formar uma base piramidal com o hidrogênio para cima. Então, aqui é uma pirâmide com 4 átomos. Aqui formou um tetraedro, porque aqui é uma base tetraédrica. Se eu fizer aqui, ó, eu tenho aqui embaixo uma pirâmide. Deixa eu pegar mais uma caneta aqui, um minutinho só. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, agora, eu ligando esses pontos aqui, eu formo o que nós chamamos de tetraédrico. Então, a fórmula será, a geometria será tetraédrica. Então, como eu disse para vocês, que nós iríamos ver as principais geometrias. Quais são elas? Linear, angular, tá aqui, ó, triangular ou trigonal plana, piramidal e tetraédrica, tá ok? Já já eu volto com alguns exemplos para vocês. Então, vamos aos exemplos, então. Eu coloquei aqui algumas moléculas para a gente saber a geometria. Então, eu coloquei aqui, ó, o N2, o HF, o H2S, o PCl3, o CH3Cl. Aqui eu tenho N2, 2 átomos, HF, 2 átomos, H2S, 3 átomos, PCl3, 4 átomos e CH3Cl. Então, lembrando, quais são as geometrias? Vamos colocar aqui em cima, ó. Eu tenho a geometria linear, só para lembrar vocês, linear. Tem a geometria angular, tem a geometria triangular, mais comumente chamada de trigonal plana, ou trigonal plana, deixa eu pôr aqui embaixo, ou trigonal plana, ou trigonal planar também pode ser. Tem qual que é a outra? Vocês lembram? Linear, angular, trigonal plana, piramidal. E tem a outra que é o quê? Tetraédrica. Essas são as principais, como eu falei para vocês. Então vamos lembrar. Com 2 átomos, qual é a geometria da molécula? Independente se são iguais ou diferentes, eu já falei para vocês, tem 2 pontos só formam uma linha, tá? Uma reta. Então, tanto o N2 quanto o HF, elas são lineares. Pronto, só de olhar na molécula. Não precisa fazer fórmula estrutural, não precisa fazer fórmula eletrônica, nada. Olhou na molécula, 2 átomos, linear, ok? Agora o H2S, são 3 átomos. 3 átomos, vocês vão lembrar, ela pode ser tanto linear quanto angular. Aí vai depender se não sobra elétrons,
Se não sobrar elétrons, ela é uma. Se sobrar elétrons, ela é outra. Então, lembrando, se não sobrar elétrons no átomo central, ela vai ser linear. Se sobrar elétrons no átomo central, ela é angular. O professor precisa fazer a fórmula eletrônica, a de Lewis ou a estrutural? Não. Regrinha que eu ensinei facilita. Você vai lá. Que grupo que é o hidrogênio? A gente já viu isso hoje, hidrogênio. Nós sabemos que o hidrogênio é do grupo 1. E o enxofre? Pega a tabela periódica e dá uma olhada. Vai lá, olha lá, para a videoaula e vai lá ver. Viram? Vocês vão ver que ele é do grupo 16. Então, o hidrogênio tem um elétron na última camada e o enxofre tem 6 elétrons na última camada. A minha pergunta é, quem é o átomo central? É H2S. De forma simples, eu falei que é o enxofre, que está em menor quantidade, ele vai no centro. Mas precisa fazer? Não precisa, faz essa regrinha. Se ele tem 6 elétrons na última camada, vou fazer a regrinha aqui. Se ele tem 6 elétrons na última camada, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada, ele quer ficar com 8. Se ele quer ficar com 8, quantos compartilhamentos ele vai fazer? 2. Então a regrinha que eu ensinei. Se ele é do grupo 16, ele tem 6 elétrons na última camada, ele vai fazer 2 compartilhamentos, então vai sobrar 4 elétrons. Opa! Se ele é do grupo 16, 6 elétrons, 2 compartilhamentos, sobrou. Então eu já falei para vocês, hoje, agora mesmo, se não sobrar, ela é linear. Se sobrou elétrons no átomo central, ela é angular. Então, o H2S, a geometria é angular. Ficou claro, pessoal? Não? Então vamos de novo. Veja os grupos do hidrogênio 1, do enxofre 16. Então lá, um elétron o hidrogênio tem na última camada, o enxofre tem 6 elétrons na última camada, porque ele é do grupo 16. Qual dos dois é o átomo central? Que está em menor quantidade. Hidrogênio eu tenho 2 e enxofre eu tenho 1. Então o átomo central é o enxofre. Sabendo que é o enxofre, você vai fazer a regrinha para o enxofre. Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, eu já falei para vocês que é camada de valência menos compartilhamentos. Tá bom? Compartilhamentos. Vou abreviar aqui. Compartilhamentos. Então eu vi 6 elétrons na última camada. Se ele tem 6, ele quer se estabilizar com 8. Então ele vai fazer 2 compartilhamentos. 6 elétrons na última camada, camada de valência. Menos 2 elétrons, que é o que ele vai fazer. 2 elétrons não, 2 compartilhamentos. Então 6 elétrons na camada de valência, menos 2 compartilhamentos, sobrou elétrons. Se sobrou elétrons, eu preciso lá ver a regrinha. Quando eu tenho 3 átomos, não sobra linear. Quando sobra, angular. Então, nesse caso aqui, sobrou, então é angular. Ok? Agora vamos ver o próximo. PCl4 tem 4 átomos. E isso a gente vai precisar saber. 4 átomos, não sobrou elétrons, triangular. Ou trigonal plano. Sobrou elétrons, piramidal. Vamos fazer do mesmo jeito a regrinha, sem fazer forma estrutural, eletrônica, nada. Olha lá. Veja na tabela o fósforo e o cloro. Para a videoaula aí, vai lá ver. Viram? Tudo bem. Parou a videoaula, foi lá e viu. Grupo 15. Cloro, grupo 17. Quem é o átomo central? Se é PCl3, o que está em menor quantidade, então é o fósforo. Vamos lá. Quantos elétrons ele tem? 5 elétrons. O cloro tem 7 elétrons. O que me interessa é o fósforo, que é o átomo central. Fazendo a regrinha. Se ele tem 5 elétrons na última camada.
Se ele tem 5 elétrons na última camada, ele quer se estabilizar com 8. Se ele vai se estabilizar com 8, se ele tem 5, para se estabilizar com 8, precisa de mais 3 elétrons. Então ele vai fazer 3 compartilhamentos. Opa! Sobrou elétrons, professor? Sobrou elétrons. Então, com 4 átomos, sobrou elétrons. Então, ela é piramidal. Vocês estão vendo? Usou a regrinha, vai saber se sobra ou não elétrons. Se não sobrar, com 4 átomos. Se não sobrar com 4 átomos, é trigonal plana ou planar, tanto faz. E se sobrar, é piramidal. Nesse caso, ela é piramidal. Ok? Agora, quando eu tiver qualquer 4, tem a regrinha. Para 3, tem a regrinha. Para 2, não tem regrinha. E para 5 átomos, também não tem regrinha. Eles podem ser todos átomos iguais ou diferentes. 5 átomos, ela é o quê? Tá aqui, ó. Tetraédrica. Pronto. Então eu fiz exemplo de linear, de angular, e aí a gente foi fazendo vários exemplos, tá ok? Esta foi a aula de geometria molecular. Depois nós vamos fazer a aula de polaridade, tá ok? Depois dessa aula vem polaridade. Também a gente vai ver se sobra elétron, se não sobra, como que vai ser, tá bom? Então tá bom, bons estudos e até a próxima.